telefone tocou às 3h17 da manhã. 3 chamadas perdidas. Na quarta eu atendi. E foi a voz da minha neta que atravessou a linha como um sussurro em desespero. Vovô. O homem do meu quarto voltou. Ele está rindo. Por um instante não entendi. Meu cérebro ainda tentava sair da névoa do sono. E o relógio digital piscava em vermelho no criado mudo, me lembrando que não era hora de ninguém rir. Mas o som da respiração dela, trêmula, molhada de choro, acordou o resto do meu corpo. Ele está no armário agora, vovô. Por favor, vem logo. Não esperei que dissesse mais nada. Vesti qualquer coisa. Peguei as chaves da caminhonete e atravessei a cidade como se estivesse correndo contra o próprio tempo. Ela morava com a mãe, minha filha mais velha, num bairro recém-construído, cheio de casas parecidas, mas que sempre me pareceram vazias demais, como se tivessem sido montadas rápido demais para parecerem um lar. Coisa de construtora, não de família. Eu sempre detestei aquele lugar. Cheguei em 12 minutos. Estacionei com metade do carro na calçada e nem bati na porta. Entrei com a chave reserva que guardei desde a última reforma. A casa estava escura, exceto pela luz tênue do corredor do segundo andar, que vinha do abajur em formato de lua que eu mesmo tinha dado para ela no último aniversário. Um presente simples, mas que ela amava como se fosse um tesouro. Assim a lua nunca me deixa sozinha, vovô, ela dizia. Aquilo me apertou o peito enquanto subia as escadas. O quarto dela estava com a porta entreaberta. Entrei devagar, tentando não assustá-la mais do que já devia estar. A luz azulada dava um tom irreal à cena. Ela encolhida no canto da cama, o rosto vermelho, os olhos arregalados, segurando o celular ainda ligado em chamada comigo. O som do meu próprio nome repetido em sussurros saía do aparelho em looping. Vovô. Ele estava ali e apontou com o dedo para o armário embutido do canto esquerdo do quarto. Abri a porta de supetão. Nada. Apenas cabides balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de empurrá-los. O ar estava pesado. Umidade, talvez. Ou talvez só o silêncio cheio demais. Como se as paredes tivessem ouvido tudo e estivessem tentando esconder. Sentei ao lado dela. Abracei seus ombros frágeis e tentei acalmá-la. Mas minha mão tremia. Talvez mais que a dela. Eu conhecia minha neta. Ela nunca foi de inventar coisa, muito menos à noite. Era uma menina esperta, sensível, com uma imaginação vívida, sim, mas também com uma percepção aguçada que sempre me impressionou. Quando a mãe dizia que era bobagem de criança, eu prestava atenção. Crianças sentem o que adultos preferem ignorar. Fiquei ali com ela, esperando que o sono voltasse ou que a noite passasse logo. Mas antes que o relógio pudesse mudar de número, houve um som. Não do armário. Debaixo da cama, um estalo, como unha raspando madeira. Longo, arrastado, quase provocador. O tipo de som que o cérebro tenta racionalizar rápido, mas o coração já entendeu antes. Me inclinei devagar, com o sangue frio nos dedos, e me abaixei para olhar debaixo da cama. Eu não lembro de respirar. Só lembro de ver 2 olhos me olhando de volta. Não olhos humanos, eles não piscavam. Estavam fixos, fundos, refletindo a luz azul da lua artificial como 2 poças de água parada. E atrás deles um sorriso. Não largo, não grotesco. Um sorriso de canto. Um que conhecia a minha cara. Um que parecia esperar por mim, eu congelei. O som da respiração da minha neta atrás de mim parou também. Ela sabia. Ela sentiu. Então, sem emitir um som, os olhos desapareceram. Como se nunca tivessem estado lá. Apenas o escuro permaneceu. E o ranger leve do colchão voltando ao lugar, como se algo se arrastasse lentamente de volta para o vazio. Eu me levantei devagar. Não disse uma palavra. Apenas abracei minha neta, cobri ela com a colcha e me sentei na beirada da cama. Passei o resto da noite ali, olhos fixos na parede. Ela adormeceu soluçando baixinho, mas eu não dormi mais, porque no fundo da minha mente uma lembrança me cutucava. Uma lembrança velha, algo que eu ouvi quando era criança. Algo sobre casas construídas em cima do que não devia ser esquecido. Mas isso eu só contaria depois. Aquela foi a primeira noite, a primeira vez que ele voltou, e não seria a última. Eu não dormi naquela noite. Permaneci sentado na beirada da cama da minha neta com os olhos abertos e os músculos tensos, como se ainda estivesse esperando que aquele sorriso voltasse, que aqueles olhos brotassem novamente do escuro como 2 sementes podres. O quarto estava quieto, mas o silêncio tinha peso.
Era como estar preso num daqueles elevadores antigos, onde até o ar parece suspenso por cabos enferrujados. E mesmo quando o sol começou a arriscar o céu lá fora, tingindo a janela com uma palidez fraca, a tensão no quarto não diminuiu. Minha neta dormia profundamente, exausta pelo susto, com a cabeça afundada no travesseiro como se o sono fosse sua única fuga. E talvez fosse mesmo. Crianças têm esse dom de esquecer rápido, de deixar o medo escorregar para o fundo da mente e colocar uma cor por cima. Mas eu não tinha esse luxo. Aos 68 anos, já aprendi que algumas presenças não desaparecem. Elas apenas aprendem a esperar melhor que a gente. Esperei ela acordar para não assustá-la e a levei até a cozinha, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Fiz mingau do jeito que ela gostava, acrescentei uma colherada de mel e perguntei casualmente sobre o que ela tinha visto. Ela ficou em silêncio, mexendo a colher no prato, os olhos fixos na parede como se tentasse reorganizar uma lembrança que já estava cansada de carregar. Ele nunca fala, vovô. Só ri, mas dessa vez... Ele me olhou. Antes ele só ficava no armário, mas agora ele se arrasta. E ele sabe quando você tá vindo. Arrepios. Não de frio, mas daquele tipo que se sente na espinha, quando a alma percebe algo que o corpo ainda está negando. Depois que ela foi para a escola, eu subi de novo. A mãe dela, minha filha, já tinha saído para trabalhar. Ela era enfermeira e fazia plantões longos. Às vezes virava à noite no hospital e deixava a menina sozinha. Algo que sempre me incomodou, mas que, até então, parecia dar certo. O quarto estava igual. Cama arrumada, abajur apagado, cortinas meio abertas deixando entrar aquela luz sem coragem de manhã nublada. Me aproximei do armário com passos curtos, como se minhas pernas soubessem que aquilo não era só madeira e ferragens. Abri a porta devagar, vazio. Só que não era um vazio qualquer. Era um vazio que parecia conter algo que já tinha saído, mas ainda deixava a memória impregnada no espaço. O tipo de vazio que tem cheiro. Que tem peso. Reparei num detalhe que antes me escapou. Os cantos do armário estavam arranhados. Não profundamente, mas como se unhas tivessem raspado madeira com insistência paciente. Marcas verticais, paralelas. Como se alguém ou algo quisesse sair. Ou entrar, e foi aí que ouvi. O som não vinha debaixo da cama nem das paredes. Vinha do fundo do armário. Um som abafado, oco, como se algo tivesse sido arrastado atrás do painel de madeira. Inclinei o corpo, bati levemente nas laterais internas. Tudo parecia sólido, mas quando bati no fundo soou diferente. Oco, como se houvesse algo além. Ajoelhei, empurrei com a palma da mão. Nada. Toquei os cantos. Pressionei com os dedos, e então senti. Um ponto mais frio que o restante. Uma fresta quase invisível, onde o dedo afundava um pouco mais que o normal. Pressionei com força. O painel cedeu 1 milímetro. Depois 2. E então, clique. Som seco. O fundo do armário se moveu levemente para dentro. Uma porta falsa. Um compartimento que não devia estar ali. Mas não consegui abrir. Algo bloqueava o restante. E naquele momento, uma sensação me invadiu. Se eu abrisse aquilo sozinho naquele instante, alguma coisa me puxaria junto. Fechei o armário, tranquei. Guardei a chave comigo e naquele mesmo dia comecei a procurar por documentos da casa. Minha filha comprou aquela residência há 2 anos, através de um consórcio imobiliário que vendia casas seminovas com reformas modernas e garantia estrutural. Era o que dizia o folder colorido que ela me mostrou na época, com fotos genéricas de casais felizes segurando chaves. Eu não tinha dado muita atenção. Agora me amaldiçoava por isso. Fui até o cartório da região e pedi os registros da propriedade. E foi ali que a névoa começou a tomar forma. A casa onde minha neta dormia, onde aquele armário escondia um painel falso, já tinha sido vendida antes. E antes. Um padrão estranho. Famílias que moravam pouco tempo vendiam logo, sempre alegando instabilidade financeira, mudança inesperada, proximidade de trabalho. Nenhuma permanecia por mais de 2 anos. E em todas as transferências, um detalhe se repetia. Pequenas reformas não documentadas no andar superior, especialmente no 3º quarto. O quarto da minha neta. Voltei para casa mais tarde naquela noite, carregando uma cópia de todos os papéis. Esperei minha neta dormir e mais uma vez me sentei ao lado da cama dela. O armário estava trancado, mas o ar ainda tinha aquele cheiro. Não de mofo. Algo mais denso, como se madeira pudesse exalar memórias antigas. E enquanto o relógio avançava para as 3 da manhã novamente,
Eu juro que ouvi um riso. Não alto, não claro, mas suficiente. Ele não vinha debaixo da cama, nem do armário. Dessa vez, parecia vir de dentro da parede, como se a casa estivesse começando a rir com ele. E eu sabia, a próxima noite seria pior. A terceira noite foi quando percebi que não era apenas minha neta que estava sendo observada. Eu também estava. Voltei a casa no final do dia, com a desculpa de ajudar com algumas tarefas da escola dela. Minha filha aceitou de bom grado. A rotina puxada no hospital deixava pouca margem para perguntas. E talvez, no fundo, ela estivesse feliz por não ter que lidar com a estranheza que andava crescendo ali dentro. Ela não via, não ouvia, mas sentia. Eu percebia nos olhares curtos, nos silêncios prolongados enquanto passava pela escada ou atravessava o corredor em direção ao quarto da filha. Como se o próprio ar naquela casa estivesse engasgando há semanas e ninguém queria admitir. Naquela noite levei um gravador antigo que usava nos meus tempos de trabalho no escritório de perícias do fórum. Discreto, pequeno, com bateria duradoura. Não avisei ninguém. Deixei escondido no canto do guarda-roupa da minha neta, no chão, entre 2 pares de sapatilhas. Programei para começar a gravar às 2 da manhã e encerrar às 5. Achei que não daria em nada. Que eu estava tentando racionalizar o irracional, como um velho tentando domar a própria imaginação desgastada. Mas quando ouvi as gravações no dia seguinte, não consegui mais fingir que era imaginação. Por quase 2 horas, só o som do ar-condicionado e do movimento tímido da minha neta dormindo. Mas às 3h14 da manhã, algo mudou. Primeiro, um estalo, como se a madeira do assoalho tivesse sido pressionada. Depois, um som abafado, tecido arrastando no chão. Segundos depois, risadas. Mas não eram risadas infantis. Não era o som de uma criança brincando. Era mais grave, como se tivesse sido forçado a caber dentro de uma garganta pequena. Uma risada que começava aguda e quebrada, e aos poucos se arrastava para um tom mais baixo e rouco, como se envelhecesse a cada segundo. Era um som seco, sem alegria, quase mecânico. Um som que conhecia a dor. Ouvi aquilo sozinho, no meu quarto, com fones de ouvido, e precisei pausar várias vezes. A cada repetição eu percebia mais detalhes. Um sussurro incompleto no fundo. Uma palavra solta. Algo como voltei. Mas o que mais me paralisou foi o último trecho da gravação, às 3h37. A voz da minha neta. Fraca, ainda sonolenta, para... Por favor, não. Não ri de novo. E então, o silêncio. Ela não me contou nada no dia seguinte. Sorriu, brincou, fez as tarefas. Mas seus olhos tinham olheiras que não combinavam com os 8 anos que carregava. E isso me consumia por dentro. Eu não sabia se era prudente contar à minha filha. Ela já andava exausta, emocionalmente drenada, e sempre foi cética demais para aceitar o que não vinha com comprovação técnica ou carimbo de alguém de jaleco branco. Então continuei sozinho. Voltei ao cartório. Procurei registros antigos, mais antigos do que o sistema digital armazenava. Pedi acesso aos arquivos físicos, os que ficam enterrados em caixas com cheiro de pó e burocracia esquecida. Um funcionário mais velho me reconheceu, disse que lembrava dos tempos em que eu dava entrada em laudos de perícia e registros de testamentos. Me ajudou a buscar pelos documentos da construção original daquele terreno. A casa foi erguida sobre um loteamento que antes era um grande terreno rural. Até aí nada de estranho. Mas numa das pastas encontrei um processo antigo de abandono e despejo. Um homem, sem filhos, sem herdeiros, havia sido removido da propriedade em 1987. O motivo oficial? Distúrbios mentais, conduta antissocial, resistência à desocupação. Alegava que a terra era assombrada por vozes que riam durante a noite, que o chão abria fendas para deixar entrar o que queria sair. Foi internado. Morreu em um sanatório 3 meses depois. Senti o estômago afundar. Anotei o nome dele, Rafael A. Moraes. Quando voltei à casa naquela noite, decidi dormir no quarto com minha neta. Ela não questionou. Deitou-se cedo, exausta. Eu fiquei sentado na cadeira de canto, fingindo ler um livro velho de capa dura. Mas meus olhos estavam fixos no armário. E depois, no chão, às 2h52 da manhã, a maçaneta girou sozinha. Uma volta sutil. Um movimento pequeno. Como se a casa estivesse testando minha atenção. Não fiz som. Nem mexi um músculo. Às 3h02, o ar ficou mais denso. A temperatura caiu. E então ouvi de novo. A risada. Dessa vez, sem o filtro do gravador, ela começou do chão, como se brotasse das tábuas. Cresceu em volume. Não alto. Nunca era alto.
mas cada vez mais próxima, como se estivesse atravessando camadas, paredes, tempo. Minha neta virou-se no colchão, ainda dormindo, e sussurrou: "Ele tá aqui de novo." Então, o barulho veio do armário, algo arranhando. Depois um clique. A fechadura que eu tinha trancado estava aberta. Levantei com cautela. Não chamei por ninguém. Peguei o celular do bolso e apontei a luz para o interior. O armário estava entreaberto. Cabides imóveis, o fundo, novamente parecia sólido, mas eu sabia que não era. Foi quando vi. Uma risada ecoou, mas não vinha do armário. Vinha da minha nuca. Virei rápido. Nada. Só o quarto escuro. Mas no chão, ao lado da cama da minha neta, havia algo novo. Um brinquedo antigo. Um peão de madeira. Não era dela. Nunca tinha sido. E gravado no fundo dele, com letras toscas, uma palavra: Rafael. Na manhã seguinte, depois daquela terceira noite, o peão com o nome Rafael continuava exatamente onde o encontrei. No chão, encostado no pé da cama da minha neta, como se tivesse sido deixado ali com a intenção de ser notado e não esquecido. Não o toquei. Fotografei com o celular, aproximei o zoom e confirmei. Não era apenas gravado. Era entalhado com força, com um objeto pontiagudo, quase como se quem escrevesse quisesse que o nome jamais fosse apagado, mesmo que o brinquedo se partisse em pedaços. Peguei um saco plástico com fecho, do tipo que guardo para documentos, e coloquei o peão dentro sem encostar diretamente. Depois o guardei na minha mochila junto com os papéis que trouxe do cartório e a cópia do laudo de 1987 sobre Rafael Moraes. Minha neta ainda dormia. Eu não queria acordá-la, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava fazer uma inspeção minuciosa naquele quarto, e precisava ser naquela manhã, antes que a rotina engolisse o tempo, antes que a casa sentisse que eu estava mexendo onde não devia. Comecei pelas paredes. Do lado direito da cama, uma faixa de papel de parede decorativo com nuvens e estrelas estava levemente descolada. Puxei com cuidado, revelando o reboco por baixo. E uma mancha, oval, de tonalidade escura, como se algo tivesse escorrido por dentro da parede vindo de cima. Umidade, talvez, mas com um cheiro metálico de algo que não era apenas água. Um cheiro que lembrava cobre antigo. Sangue seco. Continuei a varredura. Na lateral do armário, do lado de fora, onde a luz do corredor batia em ângulo, notei algo que a iluminação comum não revelava. Pegadas. Muito pequenas. Marcas de pés descalços, sujas, como se alguém tivesse andado ali com a planta dos pés encharcada de barro. Ou coisa pior. Mas o que me fez travar por completo foi o que encontrei atrás da porta do quarto, na parte interna, numa altura baixa, como se a pessoa que fez aquilo estivesse de joelhos ou fosse uma criança. Várias linhas riscadas na madeira como marcas de contagem. 1, 2, 3, 27. Todas riscadas com algo afiado. Cada risco mais fundo que o anterior. E entre elas, uma inscrição tremida, escrita com letra infantil, mas desalinhada, torta, quase indecifrável. Ele não deixa eu dormir. Voltei o olhar para a cama. Ela ainda dormia, mas murmurava. E os olhos se moviam sob as pálpebras. O tipo de sono que não descansa. O tipo de sonho que não se escolhe. Sentei novamente na cadeira de canto. Esperei ela despertar, e quando acordou, fingiu que estava tudo bem. Tentou sorrir, mas não passou de um movimento mecânico nos lábios. Fiz o mingau como sempre, sentei com ela e esperei até que dissesse alguma coisa. Foi quando, do nada, ela comentou: "Vovô, por que você não fala com o menino?" Engoli em seco. "Que menino, meu amor?" Ela olhou para o corredor, como se esperasse que ele estivesse ali. Depois respondeu sem olhar nos meus olhos: "O que mora aqui? Ele fala comigo quando tá chovendo. Ou quando a mãe tá no plantão." Senti algo gelado percorrer minha espinha. "E o que ele fala?" Ela deu de ombros. Que ele estava aqui antes. Que a casa era dele. E que ninguém escutava ele quando ele gritava debaixo do chão. Depois pegou a colher e continuou comendo. Fiquei em silêncio. Eu sabia naquele ponto que já não era só um jogo de imaginação. Não quando todas as evidências apontavam para um padrão, para um nome, para uma origem. Rafael A. Moraes, o homem do terreno, o isolado, o esquecido. Decidi procurar mais fundo. Esperei a noite cair. Esperei minha filha ir para o hospital. Esperei minha neta dormir de novo. E então voltei ao armário. Tranquei a porta do quarto por dentro. Retirei novamente os cabides. Pressionei o fundo. Clique, a mesma porta falsa. Dessa vez usei uma chave de fenda. Consegui abrir. O painel cedeu devagar, revelando uma cavidade escura atrás. Um espaço de madeira crua, sem acabamento,
que parecia ter sido adaptado de forma improvisada, não fazia parte do projeto original da casa. Era uma espécie de túnel quadrado, com uns 50 centímetros de profundidade. E dentro dele, mais brinquedos antigos, todos feitos de madeira, todos cobertos por uma camada fina de poeira e mofo. Um carrinho com rodas trincadas, uma boneca sem olhos, um cubo com letras do alfabeto, mas com letras repetidas. 3R, 2A, 2F, 2E e 2L. No fundo do túnel, uma tampa de madeira menor. Pregos enferrujados. Usei a chave de fenda de novo. Um cheiro pútrido escapou, forte o suficiente para me fazer engasgar, e então, algo dentro da parede se moveu. Não com violência, mas como se estivesse se ajustando, se arrumando. Se preparando, fechei tudo rapidamente. Recoloquei os brinquedos como estavam. Tranquei o armário, mas ao virar de costas, vi o espelho do quarto embaçado, mesmo sem ter umidade no ar, mesmo sem vapor. No centro, uma frase apareceu como se tivesse sido escrita por dentro. Você abriu o que devia ficar fechado. Corri para minha neta. Ela estava tremendo no sono. E chorava. A partir daquela noite, ela começou a dormir de olhos abertos. Nas noites que se seguiram à descoberta daquele compartimento oculto no armário, a casa começou a mudar. Não de aparência, mas de ritmo. Era como se algo tivesse sido destravado quando eu abri aquele fundo falso. Como se eu tivesse retirado o peso de um selo antigo. E agora tudo estivesse voltando a girar. As paredes estalavam mesmo sem variação de temperatura. Os armários tremiam em silêncio, mesmo sem ninguém por perto. E a luz do abajur em formato de lua começou a piscar sozinha, sempre às 3h17. O mesmo horário do primeiro telefonema. O mesmo instante em que ela disse que ele estava rindo. Minha neta já não dormia como antes. Ela não chorava mais nem gritava. Só ficava ali, imóvel, deitada de lado, com os olhos abertos e uma expressão vazia, como se esperasse algo inevitável. E eu não tinha mais como negar. Aquilo não era psicológico. Não era trauma, nem imaginação de criança. Era presença, e estava ficando mais forte. As marcas começaram a reaparecer, primeiro riscos novos atrás da porta, diferentes dos anteriores. Agora eram mais profundos, mais agressivos, como se alguém estivesse tentando cavar a madeira com raiva. Depois manchas no teto, formatos que pareciam mãos esticadas, mãos compridas demais, estendidas como garras. Cheguei a limpar, pintar por cima, mas na noite seguinte elas estavam lá de novo, só que mais visíveis. Foi na sexta-feira que ela me chamou de novo, mas dessa vez não com medo, com cansaço. Ele voltou hoje, vovô, mas agora ele não só ri, ele fala. Ele disse que me escolheu. Me ajoelhei ao lado da cama, tentei encontrar seus olhos, mas ela evitava o contato. Mexia o lençol com os dedos pequenos, em movimentos circulares, como se estivesse sendo treinada a manter as mãos ocupadas. Aquilo me deu um frio no estômago que nenhuma lógica conseguia explicar. O que ele disse exatamente, meu amor? Ela respondeu com a voz baixa, quase um sussurro. Disse que a outra não queria mais brincar, que ele ficou preso muito tempo. Mas agora eu sou melhor. O quê? Que outra filha? Mas ela apenas se virou para o lado, encolhida, e disse. Eu vi a cara dela. Ainda estava com os olhos abertos, mas sem o brilho, igual o meu quando eu acordo. Naquela noite, sentei no chão encostado na porta do quarto. Tranquei por dentro. Eu tinha uma pequena faca dobrável no bolso. Inútil, talvez, mas era o que eu tinha. Não dormi. Só fiquei ouvindo, e foi aí que entendi o que ela quis dizer. A partir das 3 da manhã, começou um padrão. Primeiro, um ranger leve vindo do teto. Depois, 3 batidas secas no armário. Sempre 3. Pausa. 3 de novo. Como se fossem códigos. E então a risada. Mas agora ela não era única. Havia ecos infantis, mas quebrados. Como se vozes demais tentassem imitar o som de uma criança sem entender o que era ser uma. Minha neta não se movia, mas seus lábios se mexiam. E pela primeira vez percebi que ela respondia. Em sussurros, como se estivessem mantendo uma conversa há dias. Levantei de súbito, apontei a luz do celular para o armário. Fechado. Mas havia algo novo no chão. Um pedaço de papel rasgado, dobrado em 3. Peguei. Abri com cuidado. Era uma foto, antiga, em preto e branco. Mostrava uma menina de tranças, sentada no chão de um quarto semelhante àquele. Ela sorria, mas o olhar era vítreo. E atrás dela, na sombra projetada na parede, uma silhueta de alguém muito alto, muito magro, com os braços estendidos, como se estivesse atrás da menina sem que ela soubesse. Atrás da foto, um nome. Silvia. 1908, guardei o papel.
E não falei nada no dia seguinte. Mas nos dias seguintes tudo recomeçou. Sempre às 3h17, sempre o mesmo padrão. Batidas, risadas, sussurros, silêncio. E depois, o som da porta do armário se movendo, milímetros por noite. Passei a anotar cada detalhe num caderno. Cada barulho, cada fala dela. As frases se repetiam. Ele quer sair pela parede. Ele disse que o chão já cedeu antes. Ele pergunta por você, vovô. Quer saber se você vai embora logo. E se ele não gostar de mim, vai me trocar por outra. No domingo ela acordou com marcas no pescoço. Não arranhões. Marcas simétricas como dedos finos. Minha filha viu e entrou em pânico. Levou ao pronto-socorro, achando que fosse reação alérgica, dermatite, sei lá. Os médicos não souberam explicar. Ela começou a cogitar internação. Psiquiatra infantil. Testes. Remédios. Mas eu sabia que não era por aí. Não eram crises emocionais. Aquilo era assombro. Naquela tarde, minha neta me olhou com olhos vermelhos do choro e disse: ele me disse que o tempo está acabando, que a parede vai abrir. E quando abrir, ele sai e eu fico. Fica onde, meu amor? Ela hesitou. Depois respondeu com a calma de quem aceita o que não entende. Dentro do lugar onde a outra ficou. Eu respirei fundo. Pela primeira vez em dias, rezei. Não por proteção, mas por lucidez. Eu precisava entender o que era aquele lugar. O que era aquela casa. O que era aquela parede? Porque noite após noite ele voltava. E eu estava começando a desconfiar que ele nunca tinha saído. Naquela noite, depois de ouvir minha neta dizer que ficaria no lugar da outra, fui embora da casa com um aperto no peito que não me deixava respirar direito. As ruas pareciam mais silenciosas do que o normal, como se o mundo lá fora estivesse começando a obedecer ao mesmo ritmo da casa. Quieto demais. Parado demais, prestes a estourar. Entrei no meu apartamento e deixei a luz apagada. Sentei na poltrona e fiquei com a foto nas mãos. A menina de tranças, com aquele sorriso vazio e a sombra atrás dela. Silvia, 1978. Esse era o único nome. E uma data. Aquilo bastava para começar. No dia seguinte, fui direto ao cartório de registro civil. Usei meu conhecimento dos tempos de fórum para acessar os arquivos mais antigos. Comecei por Silvia, claro. Silvia Moraes. A surpresa foi quase imediata. Ela constava como filha adotiva de Rafael A. Moraes, o mesmo homem que, segundo os relatórios psiquiátricos, havia sido removido da propriedade em 1987 após alegar que ouvia vozes e risos debaixo do chão. Mas havia algo mais. Silvia tinha sido dada como desaparecida em 1983. O boletim não citava testemunhas nem vestígios. Apenas uma anotação breve. Última vez vista, dentro da residência com o pai. Nenhuma busca resultou em corpo. Nenhuma acusação formal. O caso foi arquivado 5 anos depois por falta de elementos. E então, uma lacuna. Rafael permaneceu sozinho na casa por 4 anos após o sumiço da filha. Os vizinhos da época relataram à polícia que ele andava falando sozinho, rindo de madrugada, carregando bonecas velhas no colo. Uma vizinha relatou um episódio em que Rafael teria sido visto cavando o quintal em plena madrugada e cochichando com alguém que não estava lá. Fui ao arquivo do jornal local da época. Em microfilmes, encontrei uma matéria de 1987 com o título O Eremita de Grayson. Vizinhos pedem internação de morador que se recusa a abandonar casa em leilão. Havia uma foto. Rafael, magro, com a barba longa, segurando algo nos braços, o rosto coberto por sombra. E nos braços, uma boneca, ou o que parecia ser uma boneca, mas algo me chamou a atenção. Ao fundo da imagem, quase apagada, uma parede com riscos marcados, como os que encontrei no quarto da minha neta. Era a mesma casa, a mesma parede. Na legenda da foto, uma frase atribuída a ele. Ela ainda ri. Ela me visita toda noite. Diz que não era a vez dela. Passei as 2 horas seguintes tentando montar a linha do tempo. 78, foto tirada. 1993, Silvia desaparece. 87, Rafael é internado. 88, casa leiloada. Entre 1989 e 2015, múltiplas famílias moram e saem da casa em períodos curtos. 2021, minha filha compra a propriedade. 2023, minha neta começa a falar do homem do quarto. Voltei ao cartório. Pedi acesso aos registros estruturais da residência. E lá estava. Em 1985, Rafael contratou por conta própria uma reforma interna para adaptação de armário embutido e parede isolada no quarto dos fundos.
Isso nunca foi reportado como parte do leilão. E nunca foi alterado. O cômodo era o mesmo. O armário era o mesmo, ou seja, ele construiu aquele painel falso. Aquela parede dupla. E ninguém nunca perguntou o motivo. Mas eu já sabia o motivo. Ele não queria guardar nada. Ele queria esconder ou proteger o mundo lá fora do que estava preso ali dentro. Voltei à casa no final da tarde. Entrei sem bater. Minha filha ainda estava no trabalho. Encontrei minha neta sentada no chão do corredor, desenhando. Aproximei devagar e ela me mostrou o papel. Um desenho em lápis preto, 2 bonecos. Um alto, magro, com braços compridos, e um menor, com olhos vazios e a boca como um risco horizontal. Acima deles, palavras escritas em letra tremida. Ele disse que só eu consigo ver ela agora. Ela quem? Perguntei. Ela não tem nome. Só fica atrás dele, esperando. Engoli em seco. Sentei no chão ao lado dela. Não insisti. Não fazia mais sentido tentar proteger ela da verdade. O que quer que estivesse ali, já tinha tocado nela. Naquela noite voltei ao armário. Mas fiz diferente. Levei um pequeno endoscópio com câmera, daqueles usados para inspeção de canos. Empurrei a porta falsa, entrei com cuidado e direcionei a câmera para a segunda tampa que eu já tinha visto antes. As dobradiças estavam antigas, mas cederam. Atrás da tampa, um espaço ainda menor. Um cubículo, como uma câmara de contenção improvisada. E dentro dele, objetos brinquedos queimados, meias infantis emboloradas. Um pedaço de pano costurado com as letras S, M. E algo que parecia um fragmento de cabelo trançado, já endurecido pelo tempo. E no fundo, uma marca. Não era um desenho. Era um símbolo gravado diretamente na madeira, com carvão ou tinta antiga. Um círculo cortado por 3 linhas tortas com uma pequena cruz no centro. Pesquisei. Era um símbolo antigo, de origem folclórica. Conhecido como o selo do riso vazio. Presente em histórias rurais sobre crianças que desapareciam e voltavam diferentes. Histórias que diziam que algumas casas nasciam tortas, não por erro humano, mas porque o solo já estava marcado. E que quem risse à noite sem motivo era porque já tinha ouvido o convite. Minha neta tinha ouvido. Rafael também. Silvia desapareceu. E agora? Ele tinha voltado, e eu sabia o que precisava fazer. Mas talvez já fosse tarde demais. Eu não comprei aquele espelho. Sei disso com a mesma certeza com que sei meu nome. Ele não estava ali antes. E, no entanto, naquela manhã de segunda-feira, às 6h43 da manhã, ele estava fixado na parede do quarto da minha neta, entre o armário e a cabeceira da cama, perfeitamente centralizado, como se sempre tivesse feito parte da decoração. Era um espelho oval, com moldura escura de madeira entalhada, cheia de pequenos detalhes que pareciam flores, até que se olhasse de perto. Então se viam os dentes. As flores eram bocas. A moldura era feita de risos. Eu o encarei por alguns segundos. Imóvel. Minha neta ainda dormia. Minha filha dormia no quarto ao lado. Tinha trocado o plantão por uma folga inesperada. Eu, por dentro, sentia o peso de algo que não devia mais estar ali. Ou talvez que nunca tivesse ido embora. Aproximei com cautela. Toquei a moldura. Fria, mais fria que o ar do quarto. E o espelho não refletia direito. Havia uma leve distorção, como se um véu de água tremesse sobre a imagem. Mas não era falha do vidro. Era algo atrás, algo querendo aparecer. Passei a mão pelo espelho. Nenhuma sujeira, nenhum fio solto, nenhum prego visível. Era como se tivesse sido embutido na parede durante a noite, sem barulho, sem vestígios. E quando tentei ver o reflexo da cama, não vi minha neta. Vi outra menina, de tranças, pele muito pálida, olhos abertos demais e um pequeno sorriso de canto. Virei rápido. Minha neta ainda dormia, encolhida de lado, respirando de forma acelerada. Voltei ao espelho. A menina sumiu. Mas agora, lá no fundo do reflexo, no canto inferior esquerdo, havia um rosto parcial, como se alguém estivesse espiando de dentro da parede, do lado de dentro do espelho, projetado num ângulo impossível. Só metade do rosto, a boca esticada, a ausência de nariz, um olho pequeno demais, e esse rosto estava rindo, não como antes, não com som, mas com intensidade. Era o tipo de riso que se sente mesmo no silêncio. Um riso que vibra por trás da pele, que escorre por baixo da língua.
Um riso que não precisa de boca aberta, porque ele estava dentro da casa agora, dentro de nós. Naquela tarde, levei minha neta à escola, como sempre. Ela me segurava com mais força do que o normal. Pediu para que eu ficasse no portão até ela entrar. Antes de atravessar o pátio, virou para mim e disse: "Se ele aparecer aqui, você vem me buscar, né?" Eu prometi que sim, mas eu não sabia mais se podia cumprir. Voltei correndo para a casa. Esperei minha filha sair. Subi para o quarto. O espelho ainda estava lá. E agora, atrás da superfície, havia algo mais. Riscos, marcas circulares, em espiral, como se alguém desenhasse com a unha pelo lado de dentro do vidro. E no centro da espiral, uma forma clara, um olho, só que vertical. Um olho que olhava não para mim, mas através de mim. Peguei minha chave de fenda. Tentei soltar o espelho da parede. Forcei as bordas, empurrei a madeira. Nada se movia. Era como se estivesse colado ao osso da casa, como se tivesse raízes. Liguei para uma antiga colega dos tempos do fórum, arquivista aposentada, que passou os últimos anos catalogando histórias orais da região. Descrevi o símbolo que vi no fundo do armário, o espelho, as marcas. Do outro lado da linha, silêncio. E então ela disse: "Isso não é novo. O selo do riso vazio já apareceu em outras cidades. 3, que eu conheça. Todas em zonas de expansão imobiliária. Todas em casas construídas sobre áreas de terra litigiosa. Todas com relatos antigos de desaparecimento de crianças. E risos. Sempre à noite." Pedi detalhes. Ela disse que, nas versões antigas, havia uma lenda sobre uma entidade que não possuía corpo próprio, apenas espelhos, e que, a cada geração, ele precisava de um novo rosto para continuar existindo, que só se manifestava para crianças sensíveis e velhos que já haviam perdido algo muito importante. "Talvez você", ela disse. "Talvez sua neta." Desliguei sem responder. Naquela noite, sentei diante do espelho por quase 1 hora. Esperei algo, qualquer coisa, e não demorou. Às 3h17, a moldura começou a ranger. A madeira parecia respirar, e o vidro ficou opaco, como uma janela embaçada. E então, um som, não vindo do vidro, mas atrás de mim, o ranger do armário. 3 batidas, pausa. 3 batidas, o padrão. Mas agora havia uma quarta, fraca, como um toque pedindo permissão. Virei devagar. A porta do armário se abriu sozinha, não de uma vez, mas como se alguém, ou algo, estivesse segurando a maçaneta com delicadeza, tentando não assustar, e dentro dele não havia nada, até que olhei para o espelho e vi o reflexo da porta aberta e alguém saindo de dentro dela. Mas não aparecia no mundo real. Só no reflexo, um corpo alto, escuro, magro demais para ser humano, mas com um rosto que parecia mudar a cada segundo. Primeiro era o da menina da foto, depois o de um velho, depois o da minha neta. E então, o meu. O espelho estava me mostrando o que a casa via, e eu entendi. A casa não era só um lugar, era uma testemunha. Era uma prisão. E o espelho era a janela de visitas, só que agora ela estava aberta. E ele não queria mais olhar de dentro, ele queria sair. Depois daquela noite diante do espelho, compreendi que já não se tratava mais de proteger minha neta. Eu estava lidando com algo muito mais antigo do que eu, do que ela, do que essa casa. Era uma coisa que não podia ser apenas enfrentada, tinha que ser compreendida. Porque quem enfrenta o que não entende, desaparece. Ou pior, permanece. Voltei à minha rede de contatos esquecida. Gente que um dia trabalhou comigo no judiciário e depois mergulhou em áreas que a maioria considera alternativas. Entre eles, um ex-investigador que agora se dedicava à história oculta de pequenas cidades. Contei o que precisava. Ele ouviu tudo em silêncio e respondeu apenas: "Me encontra amanhã. Traga qualquer símbolo que tenha visto." No dia seguinte, fui até uma chácara isolada no interior, onde ele morava agora, cercado de livros antigos e mapas que mais pareciam delírios cartográficos. Mostrei a ele a foto do símbolo no fundo do armário. O círculo cortado, a cruz central, as linhas tortas. Ele não hesitou. "Isso não é um símbolo de culto. É de contrato." "Contrato?" "Pactos de permanência."
Assinaturas antigas usadas para amarrar entidades a lugares físicos. Quando alguém, muito perturbado, muito desesperado ou muito doente, faz um voto de entrega. Algo como: eu fico aqui, mas quero companhia. Quero que minha dor seja vista. Que ninguém me esqueça. E o lugar responde. Com o tempo, a coisa que se prende ali deixa de ser só aquela pessoa. Vira outra coisa, uma soma, uma fome. E por que a casa? Porque ela aceita. Casas absorvem. São estruturas com memória. As paredes lembram o que a boca humana esquece. E o solo não perdoa nada. Mostrei a ele o nome, Rafael, e depois o da menina, Silvia. Ele procurou entre pastas e livros, até puxar uma folha amarelada com anotações feitas à mão. Era um relato oral, colhido em 1989, de um morador que vivia na zona rural daquela mesma região. Nele havia menção a um homem que ria sozinho na varanda mesmo depois que a filha sumiu, e que dizia: ela foi levada pelo ressoante. O que é o ressoante? E perguntei. Ele não respondeu de imediato. Depois falou: não é um nome, é uma condição. Ressoante é aquilo que ecoa mesmo depois do fim. Não tem corpo, só voz. Só imagem refletida, só rastro. Precisa de olhos humanos para existir. Precisa que alguém veja, que alguém reaja. Então é isso que ele quer da minha neta? Um novo reflexo. Não só isso. Ele quer continuidade. Quer que alguém pronuncie o nome dele, o verdadeiro. Porque é assim que o selo se quebra. Voltei para casa com essas palavras como peso no bolso. À noite encontrei minha neta sentada na cama, segurando um papel dobrado. Ele me deu isso. Ela disse: abri. Era um desenho. De novo ela e aquele ser magro, com braços longos. Mas agora o nome estava escrito na parte de cima, com letras tortas. Maurek. Eu congelei. Você falou isso em voz alta? Ela balançou a cabeça. Não, mas ele disse que se você dissesse, ele ia te ouvir melhor. Peguei o papel e o queimei na pia sem pensar duas vezes. O nome agora estava na minha mente, preso ali, como uma semente lançada em solo encharcado. E pela primeira vez, a casa pareceu tremer em resposta. Naquela noite, a risada mudou. Ela não veio do armário, nem do espelho. Veio das paredes, de todas elas, ao mesmo tempo, como se a casa risse por dentro. Minha neta cobriu os ouvidos e chorou baixinho. Eu corri para o quarto dela, bati as palmas, acendi todas as luzes, mas o som continuava, sem fundo, sem eco, apenas presente, como se estivesse dentro da cabeça. Uma frequência que não se ouvia, mas que vibrava nos ossos. Foi quando o espelho se quebrou. Não explodiu. Apenas trincou lentamente de dentro para fora, formando rachaduras que convergiam para um ponto central. E ali, no centro, sangue, não líquido, mas gravado. Como se alguém tivesse desenhado com sangue seco por trás do vidro. A palavra Maurek. Gritei o nome sem querer. Por impulso, por desespero. Na hora minha neta desmaiou, as luzes piscaram. O chão rangeu e o armário se abriu com violência. Lá dentro não havia escuridão. Havia luz, uma luz vermelha, pulsante. Como se o próprio interior do armário tivesse se tornado um olho. Um órgão vivo, respirando. Fechei a porta com toda a força, tranquei e caí de joelhos. Quando minha neta acordou, não lembrava de nada. Mas olhou para mim com uma calma que não era dela. E disse: ele te ouviu, vovô, e sorriu. Tudo o que aconteceu até aqui foi preparação. A casa sabia. Ele sabia. E eu também sabia. Desde o primeiro telefonema, desde os olhos debaixo da cama, desde o primeiro riso sem dono, que um dia essa noite chegaria. A diferença é que agora ele não queria mais sugerir. Não queria mais se esconder em reflexos. Ele queria sair e já não precisava pedir permissão, porque eu havia dito o nome. Naquela noite, esperei minha filha sair de casa para um plantão que ela só aceitou de última hora. A convocação veio por mensagem, uma substituição emergencial. Coincidência? Não, a casa escolheu. Ele escolheu. Ela saiu sem perceber o tom da minha voz, o cansaço nos meus olhos. Minha neta ficou dormindo, estranhamente serena, como se alguém tivesse embalado seu sono com uma música que só ela ouvia. Fiquei no quarto, sozinho, com a porta aberta. O armário já não precisava mais se esconder. As portas estavam escancaradas desde o entardecer, e eu já nem tentava mais fechá-las. O espelho, mesmo rachado, ainda devolvia minha imagem com pequenas distorções. Meu reflexo parecia piscar mais devagar do que eu. E às vezes, sorria quando eu não sorria. Esperei.
Não precisei por muito tempo. Às 13h17, pontualmente, a casa suspirou. Essa é a única palavra que consigo usar. Um suspiro vindo das paredes. Um desinchar de madeira. Um respirar abafado que fez o abajur oscilar, o piso tremer, e o silêncio se partir em pedaços. Depois vieram os passos. Não leves, pesados, lentos. Cada passo soava como o ranger de um galho seco se partindo. Mas o som não vinha do corredor nem da escada. Vinha de dentro do armário. Não mais arranhões. Passos. Como se depois de anos rastejando, ele finalmente tivesse aprendido a andar. Levantei, sem coragem de chamar minha neta. Ela ainda dormia com a respiração curta e as mãos fechadas como punhos. O nome dele ainda parecia vibrar na minha garganta. Como se uma vez pronunciado, jamais saísse completamente. E então ele veio. Ele saiu. Não com violência. Com calma. Com precisão, primeiro a mão, longa, pálida como pele afogada. Com 4 dedos compridos, cada um com a ponta rachada como casco de cavalo. Depois o braço, depois o rosto. Ou o que tentava ser um rosto. Porque mudava, era como se ele testasse rostos. Testasse expressões humanas. Sorria, chorava, franzia a testa. Mas nada combinava com o que ele era. Ele não tinha olhos, apenas 2 buracos escuros. Mas mesmo assim, eu sentia que ele me via. Ele se ergueu completamente e saiu do armário como se aquele espaço não fosse pequeno demais. Era impossível. Ele era alto, mais de 2 metros, com a pele translúcida e uma espinha tão curvada que parecia dobrar-se ao meio. Mas mesmo assim, ocupava o quarto inteiro. A sombra dele se projetava nas 4 paredes, mesmo sem fonte de luz direta. E então ele falou, mas sem som. Falou dentro de mim. Você me trouxe de volta. Ela será o reflexo. Você será o silêncio. Naquele instante, tudo ficou claro. A risada não era sobre alegria. Era sobre domínio. Sobre repetir o trauma como quem risca um nome no chão. Eu entendi o que Rafael tentou fazer. Ele não enlouqueceu. Ele prendeu essa coisa. Usou o próprio corpo, a própria filha, o próprio nome como selo. E eu, ao buscar a verdade, ao abrir a porta, ao falar o nome, quebrei o que ele passou a vida tentando manter fechado. Maurek não queria apenas a neta. Ele queria 2. Sempre foram 2, o reflexo e o hospedeiro. A boca dele se abriu, larga demais, rachada nas extremidades, como um corte seco em couro antigo. E eu ouvi o som mais horrível da minha vida. A minha neta rindo. Mas não era ela. Era o som da risada dela distorcido. Como se extraído à força, moldado e cuspido de volta. Ele já a tinha copiado. Já havia escavado nela o que precisava. Não havia mais tempo. Corri até a cama dela e a sacudi. Ela acordou com os olhos vidrados, as pupilas dilatadas, murmurando. Ele quer você agora, vovô. Porque eu já sou ele, não pensei. Apenas agi, empurrei o armário com toda a força. E pela primeira vez, ele recuou, não por medo, mas por cálculo. Como se me estudasse. Como se dissesse, você vai oferecer algo? E eu ofereci. Me coloquei no lugar dela. Olhei nos buracos que ele chamava de olhos e disse em voz alta. Toma a mim. Deixa ela. A casa respondeu com um estalo que fez o espelho cair da parede e se espatifar no chão. A sombra dele avançou. Me envolveu. Me atravessou. Senti minha mente se fragmentar em pedaços. Lembrei da minha infância. Do funeral da minha esposa. Da risada da minha neta com 2 anos de idade, ao me ver de óculos escuros. E então, silêncio. Quando abri os olhos, não reconheci o teto. Não era o teto do quarto da minha neta. Era branco, com lâmpadas fluorescentes, embutidas e um zumbido contínuo que me lembrou o som das salas de espera onde passamos tempo demais esperando por diagnósticos que não queremos receber. O rosto da minha filha apareceu acima do meu, borrado pela contraluz. Pai, a voz dela estava trêmula. Era como se ela esperasse me encontrar diferente. Ou talvez vazio. Ela tá bem, disse. Acordou ontem. Falou seu nome. Respirei fundo e minha garganta ardeu como se eu tivesse engolido cacos de vidro. O que aconteceu? Foi tudo que consegui perguntar. Ela hesitou. Você desmaiou. Estava no chão do quarto dela, com os olhos abertos, mas não respondia. Os médicos disseram que foi exaustão extrema. Colapso neurológico leve. Mas o que aconteceu ali, pai? O que estava acontecendo naquela casa? Olhei para ela e escolhi o silêncio. Porque a verdade não caberia naquela sala, nem naquela cidade. E porque havia algo que eu precisava verificar primeiro, fui liberado no fim da tarde. As mãos ainda tremiam, os olhos ardiam.
Mas a memória, intacta. A primeira coisa que fiz foi voltar à casa, contra os protestos da minha filha. Ela queria que eu descansasse, mas havia uma conta aberta, e eu precisava ver o que havia restado da dívida. Ao entrar no quarto da minha neta, tudo parecia normal. O armário estava fechado. O espelho não existia mais. A cama arrumada, o abajur desligado. Mas o que mais me chocou foi o som. Não havia som, não era silêncio comum. Era a ausência completa de qualquer ruído. Nem o tic-tac do relógio, nem o som do vento do lado de fora, nem o ranger do piso sob meus pés. Era como se o quarto tivesse sido isolado do mundo. Aproximei da parede onde o espelho estivera. Passei a mão sobre a tinta. Fria. O armário, fechado, trancado. Mas quando me ajoelhei e olhei por debaixo da cama, havia algo, um único objeto, o peão, o mesmo, com o nome Rafael entalhado, mas agora ao lado dele, outro peão, menor, mais novo, com um nome diferente, Letícia, o nome da minha neta. Engoli em seco. Peguei os dois objetos com um pano como da primeira vez e os coloquei na mochila. Saí do quarto e fechei a porta devagar, como se deixasse uma coisa viva do outro lado. Mas dessa vez, contida. Nos dias seguintes, ela melhorou. Voltou a brincar, voltou a sorrir, mas havia algo em seus olhos. Algo que não pertencia mais à infância. Ela desenhava menos, falava baixo. Às vezes olhava para lugares vazios por tempo demais. Certa tarde perguntei, você lembra de alguma coisa? Do que aconteceu? Naquela noite, ela balançou a cabeça. Mas depois disse, só de uma coisa, vovô. Uma sombra te abraçando, e depois só luz. Eu sorri. Mas por dentro algo sangrou. Porque eu também lembrava da luz, mas não era branca. Era vermelha, e estava pulsando. Na semana seguinte, procurei a arquivista novamente. Mostrei os dois peões. Contei o que aconteceu. E ela, em silêncio, queimou ambos em uma fogueira feita com sal, óleo e carvão. Depois disse, o ciclo foi interrompido, mas nunca apagado. A risada é o sinal. Se um dia você ouvir de novo, é porque alguém voltou a olhar para o espelho errado. Fui embora sem responder. E nunca mais voltei àquela casa. Minha filha se mudou 2 meses depois. Nova cidade, nova escola, nova vida. Minha neta me escreve cartas, à mão, com desenhos, todos felizes. Mas um deles me fez parar. Era um desenho simples. Eu e ela sentados num banco de praça. E atrás de nós uma árvore. Na sombra da árvore, um homem, alto, com braços longos demais e olhos que não estavam no rosto, mas no peito. E embaixo do desenho, ela escreveu, ele ainda vê você, vovô. Mas agora, só quando você dorme. Faz semanas que não durmo direito. Faz semanas que às 3h17 acordo com a sensação de alguém me observando. Mas quando abro os olhos, só há escuridão e o som de um riso vindo de dentro da parede.